a diretoria santista acaba deixando o staff do Fábio Carille sem resposta até o momento. Isso pode ser um indicativo de que o Alexandre Galo ainda não tem certeza de substituir o Santos nesse exato momento. Não quer dizer que a diretoria não esteja sondando outros nomes. Existem alguns nomes que estão sendo sondados e pode também ter algum outro nome que ainda não saiu na mídia. Mas o fato é que o Marcelo Fernandes ele está prestigiado. Ele teve um desempenho muito acima do esperado, teve números que foram muito acima, finalizações, jogadas importantes, jogadas de linha de fundo, criações que foram números bem maiores do que os que tivemos nos últimos jogos com os treinadores anteriores. Por conta disso, há uma maior probabilidade nesse momento do Marcelo Teixeira, pelo menos por enquanto, continuar como técnico do Santos. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Mas antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que você possa sempre estar bem informado com notícias, informações diárias e muita opinião do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E com relação ao Fábio Carille, tudo parece que esfriou as negociações. Antes da partida contra o Bahia, já era esperado uma reunião com o Alexandre Galo e com o staff do Fábio Carille. Ocorre que depois do jogo, realmente agora o Galo tem uma dúvida na cabeça. Primeiro a gente pôde ver que depois do jogo teve um apoio muito grande dos jogadores do Santos, acima do normal, e a gente pôde ver diversas situações que corroboram com a permanência do Marcelo Fernandes. A gente viu o Soteldo abraçando, feliz, vibrando com a vitória. A gente viu o próprio João Paulo, líderes do Santos, apoiando o Marcelo Fernandes. E saiu na imprensa que alguns líderes manifestaram apoio ao atual treinador. Alguns dias atrás, o próprio Ademir Quintino, jornalista, informou que ele tem contato com alguns jogadores dentro do atual elenco do Santos, que não quiseram, obviamente, não pôde dar os nomes, mas que eles concordaram com um vídeo que ele postou fazendo duras críticas à gestão atual e que a gestão atual tem boa parte na culpa pelos insucessos do Santos por má gestão. E eles concordaram com o Ademir Quintino e concordaram nesse momento que o melhor para o Santos é o Marcelo Fernandes. Além dele ter demonstrado que tem capacidade para liderar o time do Santos, a gente tem que ver outros fatores também, como fazer com que os jogadores do atual elenco corram pelo treinador. E foi demonstrado nesse jogo que eles vão correr se for o Marcelo Fernandes. Então existe um risco muito grande do Santos trocar de nome nesse momento. Um técnico que venha, ele vai ter que fazer testes, ele vai ter que fazer muitas vezes aqueles testes que o torcedor santista já está habituado. E muitos deles podem ser aqueles que não vão dar certo. Então é possível que com a chegada de um técnico, até que a equipe possa engrenar, pode restar aí 3, 4 jogos restantes para o Campeonato Brasileiro, e aí já pode ser tarde para o Santos conseguir se salvar. Eu acho que é aquela coisa, num time que está dando certo nesse momento, que deu certo nesse jogo, o melhor é não mexer. E existe essa dúvida agora com o Alexandre Galo, porque tem uma pressão interna dos próprios jogadores e tem uma pressão externa. Boa parte dos torcedores acredita que o Marcelo Fernandes, nesse momento, é o nome ideal. Isso não quer dizer que a diretoria santista deixou de procurar outro nome. Mas é fato que eles não deram continuidade à conversa com o Carille, que era um nome que estava mais próximo. E outro fator que a gente tem que levar em consideração é que o Fábio Carille é amigo pessoal do Marcelo Fernandes. Se o Fábio Carille chegasse,
o Marcelo Fernandes seria o seu braço direito. Mas é fato também que se o Fábio Carille chegar, ele vai implementar a sua filosofia. E a filosofia do Carille é jogar com uma equipe mais defensiva. A forma que o Santos tem jogado de forma mais defensiva não deu certo. Deu certo com o Carille, é verdade. É o técnico que teve melhor desempenho comparado aos técnicos que passaram pelo Santos nessa gestão Rueda. No entanto, é um outro momento. São outros jogadores, apesar de ter jogadores que trabalharam com o Carille. É um outro momento. O Santos deu muito certo jogando dessa forma fora de casa. Não impede o Santos de repetir a formação de jogar dessa mesma maneira, porque ele não jogou de forma defensiva e funcionou. É claro que o Santos não pode ser um time de uma nota só. Tem que ter variação, tem que surpreender o adversário, tem que fazer outros testes. Mas tem algumas verdades que a gente sabe que não podem ser alteradas, que é o G. Lucas na sua posição, que é o Lucas Lima na equipe titular, mesmo que possa não vir a render o ideal, que é o Soteldo na equipe, só que não vamos ter o Soteldo porque vai ser punido, vamos ter que encontrar um substituto para o Soteldo. Se esse nome vai ser o Morelos, vai ser o próprio Mendonça, jogando dessa forma. E a gente espera e acredita que com o Marcelo Fernandes, a maneira de jogar do Santos vai ser um pouco mais intensa, com jogadores com vontade. Porque se o técnico não tem o jogador nas mãos, se ele não tem o controle da equipe, não vai render menos, porque muitas vezes o atleta pensa, olha, isso que ele está fazendo não dá certo, por que eu vou correr? Não vai dar certo. Então, se ele não acredita na ideia, na filosofia, não funciona. E pelo momento que a gente está no campeonato, podendo sair da zona através de uma vitória, é importante deixar o Marcelo Fernandes. A diretoria santista tem sido ventilado que ainda, se não der certo com o Carille, pode buscar outros nomes. Mas se tiver uma certa dificuldade ou se identificar que isso talvez não possa ser o melhor caminho, o caminho vai ficando livre para o Marcelo Fernandes. E ao que parece, nesse momento, porque a gente sabe que o futebol muda muito rápido de um momento a outro, nesse momento é o momento do Marcelo Fernandes. Está mais favorável para o Marcelo Fernandes continuar. Eu acho que ele tem que continuar, ele tem que fazer mais um jogo para a gente ver como que vai ser o desempenho em casa, um jogo difícil, direto com o Vasco. Se ganhar, não há motivo nenhum de trocar o treinador. É claro que a gente está animado com o desempenho que a gente teve nesse jogo. É claro que o Marcelo Fernandes pode errar numa substituição, pode errar numa escalação, pode ter uma ideia que não deu certo, porque o errar muitas vezes é você pensou uma ideia, mas o jogador naquele dia não estava bem, não conseguiu executar, não estava no seu melhor dia. Mas se a gente vê uma equipe correndo, se dedicando, como a gente viu nesse jogo, mesmo que não ganhe, o torcedor santista vai aplaudir, mesmo diante da situação que está vivendo. Porque se demonstrar que lutou, a gente vai aplaudir. A diferença é que com a Aguirre a equipe estava se entregando cada vez mais, porque já não acreditavam mais na filosofia do treinador, já não aguentavam mais ver a sua forma de treinar trocando toda hora, todas as posições. A equipe não conseguiu entender. Então, agora é o momento do Santos, do Galo, ser firme, porque ele também vai sofrer uma pressão. Ele vai sofrer uma pressão independente da decisão que ele tomar. Não é fácil estar na posição dele, mas é por isso que a gente precisa de um profissional de qualidade. A gente tem que levar em consideração também que o Marcelo Teixeira, que muito provavelmente vai ser candidato a presidente, apoiou publicamente o Marcelo Fernandes, apoiou publicamente esse momento do Santos, o Arzu e outros profissionais que têm a identidade do clube. E o Galo sabe que existe uma possibilidade também do Marcelo Fernandes, se ele realmente se candidatar, o que tudo indica que sim, de ganhar o pleito. E aí ele estaria tomando uma decisão que politicamente isso pode ter um peso também. É claro que nesse momento a gente não tem que ver a questão política do clube, mas a gente sabe que essas coisas acontecem. Então ele está tendo uma pressão para tomar uma decisão. A boa parte da torcida está pedindo a permanência do Fernandes. Os jogadores estão pedindo a permanência do Fernandes. Será que vale a pena trocar nesse momento? Ou será que não vale a pena segurar mais um pouco?
Se existe uma dúvida, se tem conversas que a gente sabe que estão existindo e pode ter até algum nome que ainda não tenha sido ventilado na mídia, isso não impede do Santos ter que fechar uma contratação de forma rápida. É claro que é um momento bom de treinamento, de preparo, porque a gente tem aí 10 dias para preparar a equipe para o próximo jogo contra o Vasco, na Vila Belmiro. Mas se deu certo nesse pouco tempo de treinamento com o Fernandes, se a gente conseguiu inclusive fazer gols de jogadas ensaiadas, coisa que a gente não via no Santos há muito tempo, e conseguimos ver nesse curto espaço de tempo, será que não vale a pena deixar o Marcelo Fernandes trabalhar com maior tranquilidade? Espera o jogo contra o Vasco. Teve o mesmo desempenho, teve a dedicação. Não quer dizer que vai ganhar todos os jogos, então o torcedor que não se iluda, porque é uma vitória, pode ter uma derrota em casa, pode acontecer. Mas se a gente vê a postura diferente do time como a gente viu, eu tenho quase certeza que boa parte dos torcedores vão continuar apoiando, porque vão ver um time lutando para sair dessa situação. Mas é claro que a gente espera a vitória, ainda mais jogando em casa, o jogo direto, se quer sair dessa situação, precisa vencer. Mas é isso, pessoal, agora a gente aguardar para ver novas cenas desses capítulos, dessa possibilidade ou não da chegada de um treinador, mas nesse momento o Marcelo Fernandes está mais próximo de continuar, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos, até a próxima e a qualquer momento eu trago novas informações aqui para vocês, tá certo? Até logo!